Bom dia, gente. Prazer enorme ter aqui o professor Carlos Belchovskky, que é professor nosso de Química da UFRJ e com graduação e mestrado em Física, doutorado pelo CBPF e atuou muitos anos na área de Química Teórica, né? E o Carlinhos é um grande, como carinhosamente todos nós o chamamos. Ele foi dos responsáveis pela implantação de ensino pode dizer, ensino à distância, mas semipresencial no estado do Rio de Janeiro e no país inteiro. Ele participou da gestão de diferentes projetos nessa área de educação também. Na UFRJ foi responsável pela implantação dos LIGs, do projeto ProRecon. Foi secretário de Educação à distância do MEC, por 4 anos, e ele participou da criação e implementação da Universidade Aberta do Brasil, o programa e outros programas. Também participou da criação do consórcio CEDERJ, tá? Nós nos conhecemos, né, em 1999, né, quando começou o Carlinhos começou a elaborar os princípios do consórcio CEDERJ, e ele foi seu presidente por 16 anos. E atualmente atua em pesquisa na área de educação, é editor da Revista Brasileira de Aprendizado Aberta. Então, prazer enorme ter aqui o Carlinhos com a gente para falar desse tópico bastante importante sobre os desafios que agora todos nós estamos tendo que lidar, que é o ensino emergencial remoto. Carlinhos, prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado, Edmundo, Lavínia e todos os colegas aí da COPS. Eu queria primeiro compartilhar minha apresentação. Entrou? Entrou, Edmundo? Sim, senhor. Excelente, muito obrigado. Olha, muito prazer estar aqui na COP, falando sobre esses tempos que chegaram aí com o ensino emergencial remoto. O que eu vou procurar fazer é um pouco da história da educação à distância e contextualizar como é que ela está no Brasil muito rapidamente, e depois entrar nesse tema da docência no espaço virtual, quer dizer, o que a gente aprendeu fazendo educação à distância nesses tempos todos e o que a gente pode recomendar de ser utilizado nesse ensino emergencial remoto. Eu, enfim, andei falando um pouco sobre isso no Instituto de Economia, só espero que eu não esteja me repetindo. Aliás, eu estou me repetindo, só espero que a gente não tenha, enfim, peço desculpas de estar usando a mesma linha de argumento e a apresentação parecida, para quem eventualmente já assistiu. Só um instantinho. Bom, eu começo então falando um pouco sobre a história da educação à distância. Acho que é interessante porque contextualiza o que nós estamos fazendo. Ela começa em 1728 com o professor Caleb Phillips, que oferece na Gazeta de Boston um material para ensino da história por correspondência. Quer dizer, então, o primeiro marco que a gente tem, ele ficou muito no ensino por correspondência, até o início de 1900, 1900 e pouco, quando começou a entrar o que a gente chama de tecnologia através do rádio. O rádio entrou firme, foi muito utilizado, por exemplo, em programas de treinamento na área de agricultura nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Aqui no Brasil, a gente teve um desenvolvimento muito legal do rádio, que foi com o Edgar Roquette Pinto, que começou a fazer uma série de trabalhos vinculados ao ensino de português, francês. Depois ele fez a Rádio Escola Municipal do Rio, que acabou gerando a Rádio MEC. Enfim, tem uma série de ações na área de educação que começaram com rádio. E o Brasil vivenciou bastante a entrada da televisão na educação. O Brasil foi pioneiro, fez muita coisa legal na área de ensino em televisão. A gente tem toda uma história, não vou abordar aqui, de universidades do Nordeste fazendo programas de educação, inclusive de ensino médio com televisão. Tem os programas conhecidos já por todos das redes de televisão. Enfim, a gente tivemos aí um componente interessante,
além do nosso conhecido Instituto Universal Brasileiro, que utilizava também uma tecnologia anterior, que é a correspondência. Então, esse é o quadro que a gente tem, mais ou menos na entrada de 1970, quando, motivado por um novo boom de tecnologias, foram criadas universidades à distância no mundo que marcaram essa época. A mais conhecida é a Open University, em 1971, uma outra, que hoje tem mais de 200 mil alunos, eu acho, uma outra importante foi a UNED da Espanha, em 1972. A UNED da Espanha teve um trabalho muito legal, porque ela patrocinou a criação de uma série de universidades na América Central e na América Latina, a UNED da Costa Rica, a Universidade da Colômbia, enfim, ela deu uma contribuição importante, inclusive tinha uma associação, ainda tem, a Ibero-Americana de Educação à Distância, que fez esse papel, e esse momento foi se desdobrando na criação de uma série de universidades. Curiosamente, a promessa das novas tecnologias, que é televisão misturado com material didático misturado, não se cumpriu totalmente. Eu acho que, nesse momento, ficou muito no modelo de material impresso desenhado para esse fim. Nesse sentido, teve uma tecnologia que se desenvolveu, mas muito aliada a polos de apoio presencial, com tutoria presencial. Esse é o modelo que imperou nesses anos que estão colocados. Mais ou menos a partir de 1990, talvez um pouco antes, começa a entrar a internet, que deu mais uma cambalhota no sistema. Eu diria que é um terceiro elemento aí, quarto, né? Primeiro começa só por correspondência, depois entra televisão, rádio, depois se cria essas grandes universidades, e a internet é um quarto momento decisivo. A primeira universidade que eu conheço, que foi, eu estive lá e pude visitar, que foi totalmente criada nesse modelo já de ensino virtual, foi a UOC, a Universidade Aberta da Catalunha. Continuaram sendo criadas instituições como o CEDES, por exemplo, que entraram nesse momento de transição, onde utilizaram parte do modelo anterior, com polo de apoio presencial, tutoria presencial, e entrando a internet. Inclusive, modelos como o nosso, do CEDERJ, eu, como o Edmundo mencionou, tive a felicidade de fazer o primeiro rascunho e coordenar a implementação dele, presidi por quase 20 anos. Isso foi bom e ruim, porque se, por um lado, nós criamos um modelo que tem um polo de apoio presencial, isso é muito legal, muito bom ter esse polo, por outro lado, nós começamos no modelo de ensino virtual, que, sinceramente, Edmundo, se eu fosse fazer hoje em dia, naquela época, você também, né, Edmundo, a gente tinha muita liberdade de criar, hoje já tem milhões de conselhos, a gente não tem mais essa liberdade, mas se eu fosse hoje, de novo, estar protagonizando com o Edmundo, com outros colegas, a criação desse sistema, eu já faria isso numa dinâmica completamente distinta no espaço virtual. Como nós temos 700 disciplinas no CEDERJ, mudar isso é muito difícil. Nós ficamos, nos últimos anos, até saímos em julho do ano passado, tentando mudar essa cultura. É difícil mudar a cultura. O mesmo processo passa a UNED da Espanha e a grande maioria das universidades do mundo. Algumas mudaram integralmente, só são virtuais, como a FERN da Alemanha, boa parte delas são só virtuais, e outras, como a UNED da Espanha, eu estive visitando, a Aberta de Portugal, que eu também tenho contato, elas passam por esse momento delicado que nós passamos também no CEDERJ, de trazer essa docência. Desde o início, nós utilizamos plataforma, o Moodle, essas coisas todas, não no Moodle no início, né? No início a gente teve outras dificuldades, mas há muito tempo já com o Moodle, mas eu acho que tem aí um componente, quer dizer, hoje, por exemplo, as aulas por videoconferência são fantásticas. Na nossa época não funcionava, não existia, só por satélite. Depois começou a entrar na ANP o Adobe Acrobat, que funcionou. O Edmundo tinha um software que nós utilizamos, e hoje o que nós estamos utilizando é absolutamente estável e funciona muito bem. Então, muita coisa foi entrando e muito conhecimento sobre essa didática no ensino superior foi acontecendo. Eu acho que eu queria trazer essa rápida história e falar agora sobre como é que foi a evolução da educação à distância no Brasil. E nós temos muito preconceito no Brasil, e esse preconceito faz sentido, infelizmente faz sentido. Eu queria trazer isso também para que nós não ficássemos pensando que nós temos preconceito à toa no Brasil. Nós temos preconceito fundados. É importante mostrar onde está o problema, para que a gente não pense que esse preconceito que está instalado na sociedade brasileira não tem fundamento. Ele tem fundamento, mas ele é localizado. Aqui eu botei uma figura mostrando a evolução. Edmundo, tudo bem? Tá dando para ouvir bem? Vou em frente, eu acho. Obrigado.
Aqui eu mostrei a evolução da educação à distância no Brasil. Não tinha nada antes do ano 2000, nem era permitida. Primeiro projeto foi aliás, teve um projeto em 97 da Federal do Mato Grosso, que foi pioneiro, muito interessante, em associação com a Teleuniversité do Canadá, para 300 professores de exercício. Depois nós entramos com o CEDERJ, foi o primeiro vestibular aberto que aconteceu, e aqui essa linha verde é a linha das públicas. Ela cresceu até 2010, infelizmente, a Universidade Aberta do Brasil, que era para estar hoje com 400, 500 mil alunos, eu era secretário, foi isso que a gente combinou, o Fernando Haddad, ela estagnou a partir de 2011. Posso tocar nesse assunto depois, mas é uma lástima. O CEDERJ, porque o financiamento é estável, não estagnou, mas outros regrediram por conta de financiamento. Nessa linha, não é essa a linha verde, né? Nessa outra linha verde, essa linha que é preta, eu tenho a evolução do sistema privado. Ele deu uma explosão muito grande aqui entre 2013 e 2008, assustadora, com fortíssimos indícios de precarização, de quase fraude. Eu era secretário nessa época, a gente colocou 400 colegas das universidades para vistoriar os polos, e quem me deu a dica na época foi a Paula Dallari, que era assessora jurídica-chefe do MEC, depois foi secretária de ensino superior. Ela falou: Carlinhos, você vai vencer isso com supervisão, não com regulação. Esse trauma que a gente teve aqui nesse momento, né? E vocês podem observar que a gente conseguiu reverter o processo em 2008. Fechamos muita coisa, percebemos o que estava indo de errado. Eu não vou entrar nesses detalhes, se alguém tiver interesse, a gente pode discutir isso depois. Mas fechamos pelo menos o que não estava indo tão bem, repaginou-se algumas instituições que quiseram se repaginar, e mudamos a regulação, ficou mais rígida. Também regulação é importante. Alguns critérios os instrumentos do INEP. Infelizmente, esse processo começou a ser relaxado, acabou a supervisão em 2011, que é um erro total, e os instrumentos começaram a ficar relaxados, e mais recentemente abriu o geral, ou seja, os processos regulatórios que implicam não tinha mais supervisão, e os processos regulatórios pode abrir polo, pode abrir um monte de coisa sem nenhum controle, e o que nós estamos vendo aqui é uma exponenciação muito parecida com o que a gente viu naquele período. E os indícios de que isso não está indo bem são claros. Aqui embaixo eu tenho a curva do número de alunos de educação à distância no Brasil, em vermelho as matrículas, em preto os ingressantes. Os últimos dados são de 2018, o censo foi liberado só até 2019, está para sair. E o que a gente espera é que em 2019 e 2020, é uma estimativa, metade dos alunos que estão entrando no ensino superior do Brasil estão fazendo isso com educação à distância. O que acontece é que os indícios de que eles vão fazer isso com educação à distância em poucos grupos, porque, ao mesmo tempo, em paralelo, nós estamos tendo uma cartelização do ensino superior privado no Brasil. Aqui são os dados de 2018, aqui são o número de alunos, matrículas, em 2018, dos 10 maiores grupos privados. Em vermelho é percentual, 36% das matrículas em 2018 de todo o ensino superior estava na mão de 10 grupos privados. Eles tinham 24% das matrículas do ensino presencial e 75% das matrículas de educação à distância. Isso significa que esses 50% de alunos que devem estar entrando em 2020 vão estar entrando principalmente nesses grandes grupos privados. E qual o resultado disso em termos de qualidade? Eu coloquei aqui, em 2018, quantos por cento dos alunos dos 10 grandes grupos privados estavam em cursos com ENAD 1 ou 2 nos últimos exames, 2016, 17 e 18, e nós observamos aqui que 49% dos alunos presenciais à distância desses 10 grupos privados estavam em curso de ENAD 1 ou 2, contra 36% das demais instituições públicas, das privadas, e 16% das públicas. Isso quer dizer que essa correlação, e pior, esses grandes grupos privados são grupos com fins lucrativos, com ações na Bolsa de Valores, que é uma outra parte dessa equação. Então, essa mistura, grandes grupos privados, com ações na Bolsa de Valores, de uma maneira geral, comendo pequenos grupos, pequenas instituições, comprando instituições, colocando eles na educação à distância, não estão trazendo um bom resultado para o país.
É assustador de ver que dos 473 mil alunos que a Croton tinha na educação à distância, 98% desses alunos estavam em curso secundário de 1 ou 2. Então, isso são elementos claros de que a educação à distância e essa falta de regulação e supervisão do MEC está nos conduzindo a um processo complicado. Eu aqui quero só tocar no último aspecto desse assunto, que não é o foco dessa apresentação, que é o percentual de alunos que entraram em 2017 e foram desligados antes de chegar em 2018. Essas instituições estão colocando alunos ao longo de todo o ano. É quase que quer entrar, entra. É um fluxo quase contínuo em algumas das instituições, que é assustador isso. Você pode comentar mais sobre isso. E, olhando os alunos que entraram ao longo de 2017 e perguntando para os microdados do ENAD, vocês estão aí ainda em 2018? 44% dos alunos presenciais à distância desses 10 grandes grupos saíram antes de completar 2 anos. No máximo 2 anos. Né? Alguns entraram no começo de 2017 e não estavam no final de 2018, mas alguns entraram ao longo de 2017, contra 27% das outras instituições privadas e 22% das públicas. E 2 exemplos dramáticos. Esses 2 grupos devem ter mais de 1 milhão de alunos agora em 2020. E eles têm mais de 50% dos alunos presenciais à distância desses grupos vão embora antes de completar 2 anos. Isso, mais ou menos, aconteceu nos Estados Unidos entre 2007 e 2010. O crescimento de grupos privados com fins lucrativos gerou claros indícios de fraude, gerou uma resistência grande da sociedade americana. Teve um estudo do Senado americano de 2 anos, mostrando, fantástico estudo, para se quiserem mandar referência, e regrediu. Nos Estados Unidos, menos de um terço do ensino é privado, e desse um terço chegou a 10% do total dos alunos em instituições de fins lucrativos e regrediu para 7%. Então, isso não é normal, isso não é legal, isso, como eu tinha mencionado, gera um forte preconceito na sociedade brasileira contra a educação à distância. Mas isso não tem nada a ver com a educação à distância, quer dizer, a educação à distância tem apresentado excelentes resultados no mundo todo. Essa falta de cuidado com o processo educacional, essa utilização do processo educacional com fins lucrativos, sem o menor cuidado, ela, como eu já mencionei, aconteceu nos Estados Unidos com o ensino presencial, ela tem a ver com a natureza do negócio e com a falta de ética desses operadores com o a finalidade deles, que é a finalidade educacional. Se vocês observarem, eu tenho N resultados, no mundo inteiro, a UNED da Espanha, a Open University, os resultados da FERN da Alemanha, são fantásticos. Eu coloquei aqui os resultados do consórcio CEDESC, que eu comparei o consórcio CEDESC, claro que vocês sabem, a FEJ faz parte dele, é um consórcio que congrega todas as universidades públicas do Rio de Janeiro, e hoje tem 17 carreiras, em torno de 40 mil alunos ativos, e eu coloquei aqui os alunos de educação à distância dessas universidades no consórcio CEDESC, esse é o resultado do ENAD, comparando com todos os alunos presenciais das mesmas universidades. E o que a gente observa aqui é que os resultados no ENAD desses alunos em 2017, eles dependem da carreira, mas por carreira eles são mais ou menos equivalentes, quer dizer, não tem por que ser pior, nem melhor, são metodologias distintas, o que distingue não é a metodologia, mas é o cuidado, ter gente que nem o Edmundo, que não deixa passar uma vírgula, né, Edmundo? E, enfim, e outros coordenadores e professores que vão usar outras metodologias apoiadas por tecnologia, mas que essa é a grande diferença. Então, eu quis dar esse quadro da educação à distância, e agora eu entro no tema nesse tema de ensino emergencial remoto. Primeiro, eu acho importante mostrar o que está acontecendo no país com isso. O melhor levantamento que eu já vi até agora foi o do COGRAD, não sei se tem atualização disso, é uma palestra que foi dada pela presidente do Fórum de Pró-Reitores de Graduação, da DIFES, né? Uma pesquisa feita com 46 instituições, universidades federais, e Cefet, não Instituto Federal, acho que essencialmente são universidades federais, do quadro que tinha 1 mês e meio atrás. E o que esse estudo mostrou é que 20% das instituições ou não pararam, ou pararam e retornaram. Portanto, 80% estavam paradas há 1 mês e meio atrás.
das quais 17% disseram não vamos voltar, estou falando de graduação e não pós-graduação, e 63% estavam discutindo. Há 2 dias atrás, esse número de 20% já tinha crescido. O MEC tem um painel Covid, e o que a gente observa aqui nesse dado é que 75% das instituições já tinham voltado. Então, esse número passou de 20% para 25% das instituições que tinham retornado. E, pelo que a gente está vendo, eu acho que esse quadro vai se inverter. Eu acho que 75% das instituições, é o que eu estou estimando, mas é chute, daqui a 2 meses vão ter voltado para as aulas no ensino emergencial remoto, que a gente, na verdade, não sabe quanto tempo vai durar. A expectativa nossa é que ele termine esse semestre, mas ninguém tem muita clareza se isso, de fato, vai acontecer. Então, nós estamos aí diante do momento em que as pessoas estão sendo obrigadas a utilizar a educação à distância, e eu queria agora tentar ver um pouco do que a gente aprendeu com a educação à distância e ver se a gente consegue... É um tema novo, porque, como eu mencionei, nós estamos hoje com essa metodologia de aula por videoconferência que entrou forte no pedaço, que a gente não tinha e que está sendo um mecanismo muito utilizado. Mas o que a gente está vendo desse... O que as pessoas estão chamando de ensino emergencial remoto? Não tá muito claro. Não parece uma coisa muito consolidada. Eu edito a Revista Brasileira de Educação à Distância, tenho lido artigos, tenho tentado, mas não estou conseguindo ver uma linha clara de raciocínio, embora alguns o coloquem com clareza, mas tem alguns estudos americanos interessantes, mas o que eu estou vendo? Né? Eu estou vendo que algumas pessoas estão entendendo esse ensino emergencial remoto por simplesmente pegar as suas aulas e 4 horas, digamos, eu dou um curso com 4 horas de aula por semana. O que eu vou fazer? Eu vou dar 4 horas de aula por videoconferência, usar as mesmas atividades, textos que eu utilizava, claro que não fazer prova presencial. E aí ter alguma criatividade na avaliação, porque não tem outro jeito, não tem outra saída. Não tem como fazer prova presencial. Então, eu estou vendo muita gente fazendo isso. E aqui a gente tem um problema sério aqui, porque nós já tínhamos discutido isso. Quando você faz uma pesquisa com os alunos e pergunta, você tem acesso à banda? Como? Boa parte deles tem acesso, principalmente na graduação, com celular. E a banda é uma rede, onde ele tem um plano, e esse plano não vai mantê-lo conectado na aula por videoconferência, como nós estamos fazendo. Hoje, daqui a pouco a gente vai começar a abrir para pergunta, vai interagir, então é outra dinâmica, não é horas assistindo a pessoa. E então a maior parte das pessoas, ou uma parte, não a maior parte, mas uma parte das pessoas vão fazer com planos, e não vão fazer isso nessa forma interativa de aula por videoconferência. Vão pegar, eu acho que todos os professores, ou quase todos, vão gravar sua aula e colocar no YouTube. E é bom botar no YouTube, porque muitos planos, até onde eu entendi, tem convênio com o YouTube e o aluno não gasta banda. Então, o que esses garotos vão fazer é passar 4 horas por semana para cada disciplina, com esse modelo da esquerda, assistindo videoaula. E é chato pra caramba ficar assistindo videoaula. É muito chato. Ninguém merece ficar 4 vezes 5 disciplinas, 20 horas por semana assistindo videoaula. É muito chato. Já é chato com aula por videoconferência, mas só videoaula, uma parte significativa dos alunos é chato. Desculpa falar com essa franqueza, mas isso é do beabá da educação à distância. Não é legal. Não recomendamos. A gente vai falar um pouco sobre o que a gente pode fazer para substituir isso. Enfim. No outro extremo, eu coloco uma experiência consolidada de educação à distância, que necessita de uma nova postura didática. A gente está falando aqui de um novo olhar sobre o fazer acadêmico nesse espaço virtual. Ele é diferente, ele tem uma outra postura. Não tem nada de difícil demais de fazer. Enfim, são outras coisas. Só que a gente está acostumado com essa cultura presencial. Tem que sair um pouco dessa cultura e pensar um pouco como é que aquele aluno que está lá na ponta vai se enganchar nesse processo, né? Num curso de educação à distância, a gente tem uma equipe multidisciplinar, no CEDES a gente tem 60 técnicos, uma equipe de TI, tem 15 técnicos em TI, tem toda uma estrutura
e levamos aí um ano para produzir uma disciplina. Isso a gente não tem esse tempo. Então, ninguém está falando aqui de uma educação à distância estruturada com todos os recursos que a gente tem, os polos de apoio, no CEDERJ, enfim. Mas tem uma coisa aí no in-between que a gente vai ter que fazer, que de alguma maneira é a nossa discussão, né? Não ficar nem desse lado da esquerda, já não podemos ficar do lado da direita porque não temos esse recurso. O que a gente pode fazer, talvez, nesse in-between para, enfim, o que seria interessante fazer? E aí eu queria trazer alguns aspectos que eu pensei, tem muita coisa, é uma área de conhecimento já, educação à distância. Existem revistas, eu, por exemplo, edito uma, que é a Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta à Distância, tem várias outras no Brasil e no mundo, então tem todo um trabalho aí de pesquisa, polêmicas, como qualquer área, mas eu pensei aqui algumas ideias, né, só para começar a discussão. Primeiro, não pensar no conteúdo como a gente pensa normalmente no nosso curso presencial. O que a gente faz normalmente? O que eu faço? O que eu fazia? Né? Eu vou lá, desenho o curso, a estrutura dele, vejo o currículo, preparo aquela aula, depois a outra aula, depois a outra aula, vou lá na interação com os alunos, e com os alunos a gente vai olhando a cara dos alunos, vai estar lá no quadro negro, de repente sente que tem uma dúvida, vai no quadro negro, reforça aquele ponto. Quer dizer, essa interação presencial com os alunos nos leva a uma dinâmica que é uma dinâmica própria da sala de aula presencial. Isso não acontece no espaço virtual. A gente não consegue perceber tão claramente dos alunos onde é que eles estão conseguindo ir bem, como é que eles vão mal, o que tem que reforçar, o que tem que reforçar. Por isso é importante pensar nos conteúdos e estruturar eles, no meu entendimento, por unidades e tentar ter a máxima clareza possível de quais são os conteúdos essenciais. E aí dar um choque grande, um chá de loja nesses conteúdos e ir trazendo os outros conteúdos com outros recursos. Eu acho que isso é um ponto importante. E colocar eles por unidades, quer dizer, qual é a cor desse curso? Não, eu tenho um verde aqui nas primeiras 3 semanas, um azul, eu estou tratando de outro tema na outra semana. Eu, por exemplo, vou dar o exemplo aqui do curso de Química Quântica que eu estou desenhando agora para começar. Eu estou começando a fazer, estava muito enrolado, já estou, como todos nós, atrasado. Mas eu vou fazer isso, quero fazer isso legal, espero que eu consiga. Como é que é esse curso de Química Quântica? Desculpa falar sobre isso, mas é só para dar um exemplo até onde eu estou chegando, né? E claro que é limitado. Mas ele tem uma parte que é jogar os alunos no século XIX com as contradições que a gente tinha do mundo clássico. Séries de Balmer, radiação do corpo negro, efeito fotoelétrico. Então, isso é muito importante. Então, eu vou tentar pegar um filminho de época do século XIX, não estou achando que possa trazer essas contradições, um pouco do positivismo, né, que se achava que estava né, que tinha resposta para tudo, a ciência resolvia tudo, um pouco essa contradição da época, e achar experimentos que mostrem as séries de Balmer, a radiação do corpo negro, fala um pouco de Einstein. Então, eu não pretendo aparecer muito nesse primeiro momento, pretendo aparecer pouco e jogar os alunos nesse espaço. Depois eu tenho uma parte já um pouco mais chata, que eu falo de postulado da mecânica quântica e entro as equações. Aí já começa a ter que aparecer mais e começar a desenvolver com eles essas equações. Depois eu entro no átomo de hidrogênio, que é um drama, tem que separar as equações radiais, as angulares, fala os harmônicos esféricos, e aí já nem sei muito, né? A gente tem várias, eu entro no problema que os matemáticos têm, então é uma outra dificuldade. A dificuldade do terceiro módulo é os alunos não encherem o saco com a matemática e ficarem presos nela e vencer as equações diferenciais que eles têm que vencer. O último módulo, por exemplo, eu já vou botar eles para calcular moléculas, eles adoram. Então são sabores, são cores diferentes. Primeiro, muito vídeo de época, e o último, muita simulação dos alunos. Então, essa separação em módulos e tratar essas cores e sabores de forma diferente, eu acho que é uma ideia legal para o curso no espaço virtual. A segunda, eu já mencionei, é tentar usar ao máximo outros elementos institucionais. Vídeo, link, simuladores, quer dizer, tirar ele desse nosso universo, né, de ficar olhando para a nossa cara, que presencialmente a gente, enfim, anima eles, mas nesse ambiente, de uma maneira geral, a gente está aqui muito limitado, né, com PowerPoint, falando. Então, com uma caneta, eu recomendo usar aquela caneta para poder desenhar, pelo menos é mais participativo, ele vê lá na hora. Esses recursos que a gente tem, mas não são... E os recursos de colocar eles para fazer trabalhos em grupos, quer dizer, quando a gente está no Zoom, fazer eles para discutir, tentar trazer eles para discussão, mas são limitados. O maior possível número de
de outros elementos institucionais. E um terceiro ponto muito importante, que eu acho, é aprendizagem ativa, quer dizer, tirar eles de uma aprendizagem onde eles recebem os conteúdos e participam, mas não participam tanto, e tentar traçar caminhos onde eles vão, ao máximo possível, caminhando e descobrindo coisas, se sentindo parte integrante dessa busca pelo conhecimento. Isso a gente tem Paulo Freire na veia, por exemplo, né? Enfim, tem muitos autores que têm isso claro. Na educação à distância, uma chave, teve um autor muito importante, que é o Otto Peters. Eu tive a felicidade de conhecer ele. Eu conheci ele em Hagen, quando eu visitei, quando estava fazendo o CEDERJ, e eu convidei ele para um congresso que a gente organizou no Rio. Ficou uma semana aqui, uma gracinha de pessoa. Um alemão com sotaque macarrônico, que nem meu pai, me lembrava meu pai, porque, enfim, uma pessoa maravilhosa. E ele não tinha, ele falava cinco coisas, e uma era autonomous learning, o sotaque macarrônico dele, autonomous learning. E ele falava isso o tempo todo. Estudo autônomo. Ele disse, não tem como fazer um processo de ensino-aprendizagem na educação à distância, na época não tinha muito esse espaço virtual, sem que o aluno tenha autonomia no seu processo de ensino, de conhecimento. E hoje a gente está estendendo isso para a aprendizagem ativa, quer dizer, mais que um processo autônomo, é um processo onde também ele vai buscando os recursos, vai interagindo com seus colegas nos grupos. Tudo que ele puder fazer para ele se sentir integrante desse movimento é muito importante. Eu aqui fiz um exemplo, estou tentando exemplificar com uma figurinha aqui, né? Em vez de dar uma semana com 2 videoaulas aqui no meio, de 2 horas cada uma, e cada semana uma semana, tentar estruturar, por exemplo, uma unidade, aqui talvez seja a primeira parte do meu curso, só para exemplificar, eu vou fazer só 2 semanas, porque tivemos o nosso semestre comprimido para... Então, a gente vai ter que fazer das tripas coração na graduação para conseguir fazer isso quer dizer, eu não vou fazer em 12 semanas, não comentem, eu vou tentar usar até o último dia das 14 semanas e lançar na última hora a nota, já que a avaliação é em processo. Eu espero que possa, mas vai ter que comprimir isso, né? Eu vou pegar, se é que pode, estou só pensando alto, mas eu talvez só consiga 2 semanas para dar essa parte introdutória, 2 semanas e meia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar um vídeo de introdução meu, um pouco melhor preparado, mas sem uma câmera, mas com essa câmera, mas fazendo vários testes, para dizer, olha, nós vamos estar aqui nesse módulo, olhando os costumes do século XIX, o conhecimento, blá, 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 vou dar um blá, 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 blá de uns 5, 10 minutos. Depois eu vou botar ele para ver uns vídeos, até vou desenvolver isso melhor, já está melhor que isso aqui. Eu vou botar ele para ver uns vídeos e, com os vídeos, tentar entender os costumes da época, o pensamento da época, e ver pelo menos uma experiência. Eu vou tentar fazer com que eles vejam as séries de Balmer, por exemplo. E aí eu vou fazer uma videoconferência com eles para ver, vem cá, o que vocês viram disso? Quer dizer, como é que vocês perceberam essa contradição entre o pensamento da época e as séries de Balmer, que indicou o espectro discreto do átomo de hidrogênio? E por aí, quer dizer, eu vou tentar usar o máximo possível esses recursos. Então, é diferente de dar 2 videoaulas por semana, o que eu vou tentar fazer, não sei se eu vou ser bem sucedido, nunca dei essa disciplina no espaço virtual, muito menos assim, rapidamente preparada, mas eu vou tentar fazer ela enchendo coisas na semana. Em vez de usar esse recurso de aula por videoconferência, isso eu acho que é importante. Curtir um pouco esse movimento, desse sabor, dessa unidade do curso, e colocando coisas que possam levar os alunos a ter um processo ativo, né? Eu, se conseguir, eu vou fazer sessões do Zoom, onde eu não sei ainda, estou tendo algumas ideias. Uma delas é botar um Zoom à disposição dos alunos, eles entram, eu nem apareço, para eles ficarem conversando, só espero que eles não falem muito mal de mim. Mas são ideias, a gente vai ter que testar essas coisas e ver. No CEDES nós tentamos usar o BBB, o Big Blue Bottom, para os alunos comunicarem entre si. Se eu conseguir, eu vou tentar ver se eu consigo alguma coisa que os alunos possam entrar e falar entre si e tirar uma comunicação entre si. Enfim, são coisas que a gente vai tentar fazer. E aí eu quero destacar isso de maneira muito clara. O problema não é a escolha da plataforma. O foco da discussão está deslocado. Nós vamos agora usar o Moodle, nós vamos usar o Google Classroom. O foco não é esse, né? E também o problema não é saber usar essas plataformas. Isso é fácil. Ainda mais nós, né, que somos dessa área de exatas. É muito fácil. Muito fácil usar o Moodle. Eu, por exemplo,
Eu não tinha lá grande prática de usar pessoalmente o Moodle. O que eu tinha era a prática de botar um monte de gente para ralar, né, Edmundo? E com todos os técnicos por trás, a prática de discutir a pedagogia. Mas eu mesmo não. O que eu fiz foi baixar o Moodle no meu computador, para não ficar fácil de baixar, fiquei brincando com ele. Depois eu entrei no Moodle do FRJ e eu posso exportar imediatamente isso para o ambiente da sala de aula. Então, eu acho o Moodle interessante, mas o Google Classroom muita gente está usando. Eu vejo gente usando, inclusive, aula por videoconferência, acho que é importante. Eu não gosto tanto do BBB, eu vou usar o Zoom. Eu fiz uma licença do Zoom, eu gosto do Zoom. Tem o Google Meet, que é grátis na UFRJ, enfim, tem vários. E eu vou usar isso mais o Moodle. E mais os vídeos no YouTube, para não gastar banda dos alunos. E também não correr risco de armazenamento da UFRJ. Mas eu vi gente, por exemplo, utilizando lista por WhatsApp, mas dinamizando o processo, estando junto com os alunos. Eu acho que isso é absolutamente ok. Talvez não tão absolutamente, porque tem recursos melhores, mas ok, desde que a pessoa esteja fazendo um ensino dinâmico, um processo participativo. Então, se você entrar no Moodle, você vai ver que ele tem um conjunto de atividades e um conjunto de recursos. E eu gosto do Moodle porque você vai estruturando essa coisa numa sequência, é sequencial. O Canvas acho que faz um pouco isso também. Um AVA, de uma maneira geral, é estruturado dessa maneira. É um pouco diferente do... Não é tanta lógica do Google Acadêmico, que pode ser feita assim também. Mas a lógica do AVA é um pouco essa. Eu vou estruturar o aluno com atividades, ele tem uma semana a percorrer, ou uma unidade a percorrer, e ele vai fazendo uma coisa depois da outra. E essas coisas têm um recurso muito bons para subir no Moodle, por exemplo. O Moodle é legal, eu acho que é legal. Outras pessoas usam outras plataformas. Você pode subir você tem fórum, você tem chat, você pode fazer uma pesquisa, ele vai te dar um questionário automático. E você pode subir arquivos, você pode subir livros, você pode subir URL. Então, ele é fácil de trabalhar, eu acho ele interessante. Ele está instalado no FRJ, eu testei o nosso da FRJ e está funcionando. Não vi nenhum problema mais sério. Só espero que não tenha quando todo mundo utilizar no começo das aulas. Vamos ver. Se acontecer também, espero que não aconteça, a gente sobe para um servidor, por exemplo, de química, enfim. Mas eu acho que não deve acontecer. Também não é difícil botar isso e migrar a base. Mas eu levo fé que isso vai estar estável. Então, nesse mundo do ambiente virtual, é fácil subir os elementos, é fácil utilizar o AVA. O difícil é fazer isso com essa metodologia ativa. Eu estou insistindo muito nisso. Quer dizer, o difícil é você estar aqui, eu estou na minha casa hoje, Edmundo está em casa, a Lavínia está em casa, vocês estão em casa, o aluno vai estar em casa, só que o aluno vai estar em casa, talvez numa casa menos estruturada que a nossa. Eu tenho aqui um ambiente tranquilo, meus filhos já estão criados, meus netos não estão aqui, muita saudade de todos, mas eu estou sozinho aqui num ambiente tranquilo. Agora, os alunos já estão numa casa, não têm acesso ao computador específico, vão estar no celular, não vão ter banda. Então, eu acho que é importante a gente estar pensando nesses alunos. Claro que os alunos da COP, da pós-graduação, vão ter provavelmente mais recursos, mas muitos professores que estão aqui participando dessa videoconferência são professores da graduação, e esses vão ter mais dificuldade. E eu acho que, a princípio, é muito importante estar acompanhando eles, estar junto. Né? E aqui a gente tem uma grande vantagem do que nós estamos fazendo. Deixa eu ver se é a próxima transparência. Eu vou falar sobre isso já já. Eu queria só também chamar a atenção para não pensar que os recursos são... que os recursos do fórum, o chat, a videoaula são recursos maravilhosos. Toma cuidado para não usar em excesso. E usando e cuidando. Né? Uma aula uma videoaula não interativa, como essa que a gente está mencionando. É muito difícil ela não ser boa por 5 minutos. Pode ser um pouco melhor, um pouco pior, mas não vejo a menor necessidade de ter uma coisa profissional. Quando você vai fazer 10, 15 minutos, já começa a ficar difícil fazer. Uma videoaula de mais de 20 minutos já é muito difícil. No CEDES, o que a gente tem? Nós contratamos uma equipe de vídeo externa
de um diretor com um câmera, um cara de som, que ia nos lugares para os professores que precisavam de uma coisa um pouco mais profissional, e que é difícil de fazer. Enfim, claro que se a gente não tem outro recurso agora, vamos em frente. Se for isso, é melhor do que não ter nada. É só chamar atenção. Mesma coisa com o fórum. O fórum não é de fácil. De uma maneira geral, as pessoas ficam muito frustradas com o fórum, porque é muito difícil fazer um fórum onde as pessoas estão ativas. Não adianta nada você botar um fórum. O que você achou disso? O negócio murcha. Agora eu vou fazer um fórum com nota. O que você achou disso vale tantos por cento da nota. E aí aquilo também não tem muita consequência no processo de ensino-aprendizagem. O fórum, então, é outra circunstância de que nós temos que tomar cuidado, porque senão murcha. Não acontece se não tem nota, e se tem nota é uma coisa absolutamente irrelevante, não rola. E pode rolar muito bem também, mas depois eu mando, a gente no CEDERJ, depois você manda para as pessoas, a gente fez duas paginazinhas de dicas de como fazer fórum. É legal, eu esqueci de trazer, eu mando para vocês depois. Eu vou voltar aqui a esse tema, né? O que eu estou destacando aqui é que nós estamos aqui no in-between. Não necessariamente esse nosso in-between é pior do que a educação à distância estruturada, porque na educação à distância a gente tem a intermediação do professor pelos tutores, e isso nem sempre funciona bem. Muitas vezes os professores acabam ficando muito distantes dos alunos. Eu, por exemplo, acho que no CEDERJ nós cometemos o equívoco de, eventualmente, não fazer com que o professor, como na Universidade Aberta de Portugal faz, eu tive recentemente, enfim, fui conselho superior dessa instituição, o professor ele é obrigado a dar uma turma. Então, se o professor tem 300 alunos, 40 alunos é dele, e ele faz a intermediação com isso. É isso que eu estava começando a experimentar quando eu acabei saindo do CEDERJ, quer dizer, eventualmente repactuar com os professores, de tal maneira que o professor obrigatoriamente teria que dar uma turma. E, eventualmente, negociar com os departamentos que essa turma vale alguma coisa. Não é nada fácil, porque os departamentos são ocupados, mas, enfim, mas eu acho importante. E a Universidade Aberta de Portugal, que não tem um ensino virtual, uma plataforma que seja estruturada melhor que a nossa, pelo contrário, a gente está bem nisso, inclusive eu estive discutindo bastante com eles, mas eles têm essa coisa legal, que o professor está conectado com pelo menos uma turma. Ele é o tutor à distância dessa turma. Isso é legal, e nós não fizemos isso. Então, eu acho que o fato de nós sermos professores desses alunos nos traz uma característica que, apesar de não ter o ensino educação à distância estruturada, isso é legal, isso pode dar... Eu acho que a gente pode ter bons frutos nisso. Eu ontem estava participando de uma mesa da SPPC, discutindo sobre o que pode estar de bom, de ruim, que esses novos tempos na área de educação superior, e eu estou assustadíssimo com o destino do ensino superior, porque nós estamos com a estagnação do setor privado, ensino superior privado, o crescimento do número de vagas foi fruto daqueles processos de 2006 a 2010, eu tenho estudado isso, né? E esse crescimento terminou em 2015. E pior, nós estamos sob forte ataque de algumas pessoas interessadas nesse panorama que eu mencionei anteriormente, para as federais, com fake news. Por exemplo, que acho que o ensino no mundo é privado, por exemplo, que o custo aluno ano nosso é maior do que das privadas, enfim, que a evasão é maior. Então, nós estamos aí num processo complicado de estagnação do crescimento, sem nenhum projeto, o governo que está pouco ligando, pelo contrário, né, o ensino público de qualidade, e com o ensino privado é uma pandemia 2, né, é uma Covid-12 o que está acontecendo com o ensino no Brasil, ensino superior, pelo menos. Mas nessa mesa redonda, eu destaquei que eu estava vendo com muito bons olhos a possibilidade de mudança desse nosso perfil didático. Desculpa, Edmundo, não sei se eu posso falar, em termos científicos, é meio na porrada, né? Eu não sei se eu poderia falar isso, vocês me desculpem minha informalidade, mas é isso, a gente está meio na porrada, a gente está tendo que ser obrigado a entrar nesse mundo dessa nova didática, mas eu acho que isso pode ser muito legal para a gente, independente da pandemia terminar no final do ano. Mas, agora, já é necessário, nesse momento, no meu entendimento, para melhorar um pouco esse clima complicado que está acontecendo, e a gente está vendo a experiência de que aconteceu, está tendo alguma crítica do que aconteceu, entre os que não pararam e refletiram, mas eu acho positivo que tenha não parado.
porque enfim, é em movimento que a gente vai construindo as coisas, mas eu acho que é importante a gente tentar trabalhar o melhor possível nesse contexto. Eu estou me alongando demais, o que eu termino aqui essa apresentação, acho que eu até falei mais do que eu gostaria, professor, né, a gente nunca consegue, enfim. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente tem que ter muita criatividade nesses tempos, muita criatividade, tem que estar muito atento a nos superar um pouco, sair um pouco dessa nossa cabeça do ensino presencial e tentar, enfim, fazer o melhor possível com essa metodologia. Edmundo, é isso. Obrigado aí pela... Obrigado, Carlinhos, pela apresentação. Muito obrigado. Tem muitos pontos importantes tocados. Posso tirar ou o não? compartilhamento? Beleza. Sim, claro. Então, agora a gente passa para a parte das perguntas, né? Então, gostaria de... Lavínia, você teria uma pergunta... Agora eu tenho várias perguntas para fazer, literalmente, depois a gente passa também para as perguntas de... Lavínia, seu microfone, tem que abrir o seu microfone. Nós tivemos muitos comentários, todo mundo gostando, participando, como sempre, né? O Carlinhos... Desculpa, Carlinhos, também chamar de Carlinhos, que a gente acostuma... Carlinhos. Então, primeiro, uma curiosidade, quer dizer, a parte da aprendizagem ativa, né? A gente estava conversando antes de começar, então eu fiquei bastante curiosa, eu acho que muita gente também querendo saber sobre isso, se outras formas, né, que você falasse um pouco mais sobre isso. Não, vou diminuir a interação, menos vídeos, muitas coisas. Então, isso para a gente, que é da minha parte, por exemplo, matemática, muito desenvolvimento da equação, né, como eu fico moendo a minha cabeça, assim, como fazer coisas que possam atrair o aluno, que ele possa interagir, né, que não assuste, né, dizer, não, você vai ter que estudar esse conteúdo sozinho. Então, essa parte da aprendizagem ativa, eu acho que é um desafio, né, que a gente está procurando resolver na nossa área de exatas, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Obrigado. Lavínia, esse é um ponto que está sendo ainda muito explorado por todas as pessoas. Não tem uma resposta, não é por área, né? Pelo que eu consigo ver. Você tem alguns processos, como, por exemplo, a sala de aula invertida, enfim, que eu acho que a gente não vai conseguir implementar aqui. Enfim, tem algumas tecnologias específicas. Eu acho que isso é particularmente difícil com as equações. E se isso não te desanima, eu também estou revirando a minha cabeça para pensar como é que a gente vai fazer isso com as equações. Eu acho que para a área de humanas é muito mais fácil, você pode botar os alunos para pesquisar coisas e criar listas de uma discussão coletiva e a criação de trabalhos coletivos e a apresentação desses trabalhos, recheado por vídeos, por vídeos, perdão. Então, na parte de humanas é mais fácil. Eu justamente o que eu estou fazendo é isso, eu estou tentando seduzir os alunos nessa primeira parte do curso, que é uma parte que a gente não tem que fazer equações. Depois eu vou entrar nos postulados, vou ficar brincando com eles ainda, seduzindo em coisas que eles podem pesquisar, eles podem ir na internet, ver a discussão do gato de Schrödinger, essas coisas todas, e tentando ver se eu consigo preparar eles para essa parte dura. E dizendo para eles, olha, vocês aguentem aí, porque depois vocês vão usar simuladores, que também é uma coisa sistema interativo, desenhar orbitais. Eles gostam muito, porque eles vêm usando orbitais moleculares e fazendo eu vou discutir ligação química com orbitais que eles vão obter. Então, eu vou estar botando a cereja, falando, não vai embora não, porque vocês vão ter lá na frente essa parte dura. Essa parte dura, Lavínia, o que a gente fazia muito, não sei se o Edmundo concorda comigo, no CEDERJ, é jogar muita lista de exercícios. Que não sei se isso é exatamente uma aprendizagem ativa, mas é fazer um caminhozinho e falar, agora vocês fazem isso, agora eu vou para lá, agora vocês fazem. Eu não sei se vai funcionar também, no meu caso, né? É o que eu já fazia no curso presencial, eu ia até um certo ponto e botava eles, enchia o saco dos alunos, né? Estou esperando, você não fez isso, e em frente. Mas eu não tenho eu infelizmente não tenho não vejo equação fácil para essa área
específica das equações. O resto, sim, eu acho que você tem simuladores, você tem uma série de elementos que você pode botar os alunos, e eu acho isso mais ativo. Quer dizer, ativo mesmo é você botar os alunos para fazer um trabalho em grupo, pesquisar, ir para os seus caminhos, achar coisas na internet, trazer, contribuir, colaborar, né? Mas eu acho que o vídeo, simulador, eu acho que é uma aprendizagem ativa. Ele vai pegar, vai usar e vai se divertir com isso, vai fazer um trabalho pseudocientífico com isso. Esse orbital que você obteve, ele é um orbital ligante, por quê? Tire a densidade pegue a função de onda, pegue o módulo ao quadrado, tem um programa que você vai tirar o orbital, olha, dá uma olhada, dá uma namorada nesse orbital e veja se ele é um orbital de natureza... como é que esse orbital se comporta frente à ligação química, orbital interno, externo, para uma molécula covalente. Então, aí também eu consigo ver muito claramente na nossa área a possibilidade de fazer uma aprendizagem ativa. Agora, as equações são duras, viu? Talvez a gente esquecer diminuir um pouco as equações também seria talvez bom, né? Eu estou diminuindo, viu, Lavínia? Espero que eu não seja punido por isso, que minha entrada no céu não seja prejudicada, mas eu vou diminuir esse semestre as equações. Um pouquinho. Pegando esse... Sim, por não? Eu tenho uma observação também sobre isso. Eu fiquei muito feliz de ver o Carlinhos falar do in-between, né? Quer dizer, tem o faixa preta em EAD, que é o cara que preparou o curso, tem todos os recursos e aquele negócio, e tem o outro que pega a sua aula com as transparências e dá 2 horas de aula pelo Zoom, pelo Google Meet e tudo mais. Mas eu acho que tem uma área ali no meio do in-between, né? Que eu fiquei muito feliz de ver você, Carlinhos, mencionar isso, porque eu acho que nesse momento é fundamental que a gente não tenha medo de entrar nesse in-between e ir aprendendo, e evoluindo aí, né? Quer dizer, eu tenho visto, eu nunca tinha dado nenhum curso à distância, estou dando agora pela primeira vez, e eu fico muito feliz de ver os meus alunos, eles interagem muito, tanto pela plataforma, pelo Google Classroom que eu estou usando, e pelo WhatsApp também, né? E eu passei vários exercícios, que eles vão discutindo entre eles, eu procuro não me meter para não atrapalhar, né? E eles vão discutindo, um vai dando a solução, aí o outro fala, não, sua solução está errada, eu encontrei um resultado diferente, e eu fico quieto, eu não estou me metendo. E aí, durante a nossa interação síncrona, que é ali no horário da aula, 2 vezes por semana, aí eu corrijo um ponto aqui, eu falo, olha, a solução é essa, o caminho correto é esse aqui, gostei dessa solução, eu não tinha pensado em fazer desse jeito, a solução de vocês é melhor, tudo mais. Eu estou achando ótimo, assim, né? Eu acho que eu estou entrando nesse in-between. Uma coisa que eu não ainda resolvi como fazer é a avaliação. Eu não estou muito preocupado com isso, não. Tem outros professores que estão mais preocupados do que eu com isso. Mas a avaliação eu ainda não tenho fechado na minha cabeça. Era isso que eu queria chamar a atenção. Eu queria fazer um gancho. Não, só isso, é que a avaliação foi um ponto que foi mencionado aqui também, que é uma preocupação de todos, e um pouco em cima disso também, se uma pergunta se a ementa da disciplina deveria ser cumprida normalmente, e depois tem uma outra questão, assim, né? Num curso de 60 horas, como que seria essa carga horária distribuída entre videoaulas gravadas, recomendação, link, essas outras atividades que foram propostas, quer dizer, que tem a ver também como você cumprir a disciplina com todas essas metodologias e ainda ter vamos dizer, a gente não reformou o nosso currículo, né? Então a gente tem ainda toda uma didática, né? Toda uma ementa para ser cumprida em 60 horas. Então, tudo isso é um gesso, né? Que põe ainda no nosso processo, né? Eu queria adicionar também um ponto, o Carlinhos comentar, essas três estão todos interrelacionados, né, com o que o Marcelo comentou também. Nesse processo, né, falando das equações, eu acredito muito em a gente
ter a possibilidade do envolvimento de alunos no processo. Você pegar alunos que tenham, no caso da pós-graduação na COP, né, mesmo da graduação, mais seniors, você envolver eles na classe para ajudar nesse processo. E aí você pode criar subgrupos e ajudar o professor na motivação do material. Você dá um problema para resolver. O problema exige equação, por exemplo. Então, mas você dá um problema objetivo e tem os alunos que acompanham mais de perto e você fica mediando, como o Marcelo comentou, se a turma for maior. Aí isso tudo eu acho que nós podemos, usando o material que nós temos, se aproximar um pouco mais desse também aprendizado ativo ainda. O aprendizado, eu vou não tirar o ativo, mas levado por problemas, adicionar problemas. Eu acho que tudo faz parte também da mesma equação. Aí talvez o Carlinhos pudesse comentar um pouco, né? Okay. Claro. Primeiro, Marcelo, eu queria pedir autorização para você para usar a sua ideia. Eu, além do Moodle e do YouTube, que eu vou usar para guardar as coisas, né? Disso do Zoom, eu vou usar a lista de WhatsApp. Excelente. Vou ter uma turma pequena e os alunos vão ter possibilidade de se comunicar sem intermediação de nada. Pode ser uma ideia interessante, eu achei. Eu só pensei assim alto, pensando alto. Mas eu acho que pode ser interessante, eles estão tão acostumados, né? De repente eles se sentem mais confortáveis, ou não. Pode ser que seja melhor que eles se acostumem com o Moodle. Eu não tenho clareza, mas às vezes com uma banda pior pode ser muito mais fácil. Aliás, eu acho que eu já estou convencido por causa da banda. Mas eu vou ver. Obrigado aí pela sugestão. E o Edmundo colocou muito bem, se a gente trabalhar com PBL em turmas maiores, Problem-Based Learning, dá um problema, os alunos vão desenvolvendo o problema, vão se envolvendo com o problema, aí já não é exatamente equação, embora a equação pode, no limite, seguir uma trajetória, mas eu dou um problema, os alunos vão resolver esse problema, construir um projeto em cima desse problema, e vão fazer isso coletivamente, eventualmente, em grupos pequenos, e o que o Edmundo está sugerindo é que a gente possa colocar alunos para ajudar esses alunos nossos, pós-graduação, final de graduação, para ajudar esses alunos nesse desenho desse problema, no caso de turmas grandes. Eu achei ótimo isso. Bom, agora vamos para a avaliação, que é coisa mais difícil. Né? Primeiro eu vou falar de uma coisa mais fácil, depois eu vou para mais difícil. Eu não vejo nenhuma regra sobre a utilização do nosso tempo. Nenhuma. Eu tenho que dar 4 horas ou 2 horas de aula por videoconferência por semana. Não vejo essa regra. Não vejo nenhuma correlação de tempo clara nisso tudo. A correlação eu tenho um conteúdo e uma habilidade e competência e eu vou usar diferentes mecanismos para conseguir alcançar esses conteúdos, habilidades e competências. Eu acho que esse é o ponto, né? E eu acho que, para isso, um bom vinho, andar na floresta, se alguém puder andar, cabeça solta, cabeça fria, ela vai ser muito mais efetiva do que ficar pensando, eu preciso cumprir 60 horas, então eu vou fazer isso. Vejo nenhuma... Aliás, acho que a correlação é negativa. Se você ficar preso demais nesse negócio, você vai entender, né? A correlação é negativa. Eu não faria. Não foi assim que a gente tinha no CEDES, a gente tinha um processo com diferentes elementos, e mais, no CEDES a gente tinha tutoria presencial nos primeiros 2 anos. Nenhuma obrigatoriedade dos alunos cumprirem com essas tutorias presenciais. Tinha videoaula, tinha isso, tinha aquilo, e o que eu percebi do CEDES, eu ficava brincando, adoro brincar com banco de dados, eu estou agora brincando com os dados do MEC, do microdados do Enem, do Censo Superior. Eu peguei aqueles 100 mil alunos que passaram em todas as suas disciplinas, e cada aluno tinha, sei lá, Edmundo lembra dessas minhas brincadeiras, eu ficava simulando os dados, e pesquisando, eu não vi nenhum método que tivesse um foco principal para todos os alunos. Os alunos não queriam nem saber, eles pegavam aquele texto que a gente fazia, na informática não tinha, mas nos outros tinha, e faziam os trabalhos, e faziam os laboratórios dos polos, e iam muito bem. Outros tinham muita necessidade da tutoria presencial. Enfim, a minha percepção é que os alunos também seguem caminhos distintos. E a gente não cobrou nenhuma obrigatoriedade no CEDES, a não ser as provas
e os laboratórios de física, química, etc. Então, eu acho a correlação até negativa. Eu acho que... Bom, a segunda coisa agora, eu vou entrar na pergunta difícil, né, Lavínia? A avaliação é um problema seríssimo. E, pelo que nós vimos, eu entendo a preocupação dos professores, e quando a gente trabalhou no MEC, fez esse trabalho de supervisão, que eu mencionei, que viu as fraudes, a fraude maior está na avaliação dessas pessoas, eu acho. Porque nós vimos, e no conteúdo, teve cenas horríveis, assim. Eu tive com um dirigente de uma grande instituição, só para vocês terem uma ideia, o subchefe dele ia para Brasília de jatinho, então, gente poderosa, né? Enfim. E ele chegou lá e eu falei, olha, sujeito, fulano, não queria mencionar o nome, a sua instituição, ela tem essa disciplina. A gente tinha um time, tinha uma equipe que esses caras chegavam lá e já estavam preparados. A gente queria convencer eles a mudar esse procedimento, né? A sua disciplina está com esse conteúdo, 20 páginas de espaço duplo para uma disciplina de introdução à informática, e não, mas nós temos espaço virtual. Eu falei, olha, a gente acompanhou o seu espaço virtual, os alunos não entram. E a avaliação está aqui. Tipo assim, Edmundo, quanto é que é 1 mais 1? Parabéns, Edmundo, você é brilhante. Então, a avaliação é um problema sério, ela é garantidora disso que nós estamos falando. No C10 nós temos uma avaliação rigorosa, 70% a 80% da avaliação tem que ser presencial, com 2 provas presenciais, mais uma prova extra, mas eu acho que a gente vai ter que abrir mão um pouco desse rigor nesse momento. Melhor isso do que ficar parado e deixar os alunos parados. Na pós-graduação isso é muito mais simples. Na pós-graduação, PBL, a gente tem envolvimento dos alunos, então eu acho que na COP pós-graduação esse problema fica muito diminuto, né? Você vai fazer os alunos fazendo uma avaliação em processo, não uma avaliação somativa, provas no final de um período, mas uma avaliação de processo, trabalhos que eles vão fazendo, produzindo, e você vai ter turmas menores, você vai saber perfeitamente, se você estiver ativo, o que cada aluno está fazendo, e vai poder puxar a orelha dele e, eventualmente, não deixar ele passar. Na graduação, isso é mais difícil, ainda mais se você tiver uma turma de 60 alunos. Eu acho que alguma coisa vai fugir aí. No C10 está acontecendo, provavelmente, a gente deve ter alguma queda de qualidade nisso, mas eu acho que é o preço que a gente paga por passar esse período. E, nesse caso, a recomendação é dar o maior número de avaliações por processo possíveis, e nem podemos fazer uma avaliação somativa com 2 horas. Falar para o aluno, você agora vai fazer essa prova e me mandar daqui a 2 horas. Os alunos, às vezes, não têm banda na graduação. Não pode fazer isso. Então, eu não tenho muito problema na minha turma de química quântica. Eu sempre dei prova sem tempo para terminar. Sou daqueles caras, eu pegava os alunos, dava a prova, aí depois sobrava 3 ou 4 alunos, eu levava para uma sala, ficava lá, aí sobravam 2, eu botava um em cada sala e ficava trabalhando. E se eles quisessem, até trazer um lanchinho para eles, uns ficavam lá com fome, eu acho que não vou ter provavelmente um problema mais sério, talvez eu tenha, porque a gente pode se comunicar, né? Mas, assim, a ideia é essa, a ideia... Eu vou ter, porque os alunos vão estar na lista de WhatsApp, eles vão ter o número de cada um, e pode ser que tenha um outro aluno, mas provável que minha turma no Instituto de Química é muito pequena, são 10, 15 alunos, então, já são alunos interessados, eu espero que eu não tenha, né? Mas em turmas grandes nós vamos ter problemas, a gente vai ter consequências disso. Eu acho que não tem o que fazer, acho que tem uma hora que a gente tem que relaxar e pensar que melhor isso do que não isso. E saber que nós vamos voltar a ter a possibilidade de fazer avaliação presencial. Eu advogo que a avaliação presencial é fundamental. Eu deixava os alunos ficarem... Teve aluno que ficou 10 horas fazendo prova, coitado. Mas ele não podia olhar a prova do vizinho. Eu não deixava ninguém falar com ninguém. Não era prova nem com consulta, nem falando com o seu vizinho. Era o que ele foi aprendendo. Mas essas equações matemáticas cabeludas, eu não queria deixar ele nervoso, né? Já basta as equações... Alguém aqui já resolveu a equação de Schrödinger para a parte radial do átomo de hidrogênio, polinômio de Hermite? Bicho chato. Tá bom? Eu não sei se eu respondi lá, eu mais confundido que... Não, tá ótimo. Não, eu acho que é um desafio e também o que eu estou observando, que acho que é um desafio e que não tem volta, né? Eu acho que a gente nunca
a gente vai entrar de vez nesse ensino remoto, misto, híbrido. Então, a gente precisa pensar todas essas coisas, de fato, e resolver, né? Mesmo a parte de avaliação, que parece um desafio maior, não há como fugir dele, né? E pensar alternativas e abrir um pouco a cabeça em outras formas de avaliação, como você está colocando, pensar projetos e repensar tudo. E aí tem uma pergunta que surgiu aqui das pessoas, e o professor nisso tudo, né? Que ele tem que repensar todo o curso, preparar tudo quase que simultaneamente à aula, né? Porque está tudo muito rápido. Como é que fica a qualidade, né? Como é que fica a adaptação do professor nesse momento complicado e tendo que aprender pior do que isso, modificar a sua forma de ver o ensino, a avaliação, né? Então, é uma questão também do aluno, que tem que entender como é que é esse novo ensino, e do professor também, como repassar isso, né? Então, eu acho que é um desafio para todos, né? E a gente tem que aprender, acho que a gente tem que reciclar, né? Bastante... Eu vi algumas instituições, e é o que eu advoguei que devia ter acontecido com o FRJ, inclusive entrei em contato com as pessoas e disse, gente, isso foi em maio, em abril, gente, presta atenção, vamos começar a fazer um forte processo de capacitação didática na FRJ. Assim foi feito na Federal do Rio Grande do Sul, foi feito na Federal do Mato Grosso, em algumas instituições e em outras não. Isso quer dizer que o que está acontecendo na FRJ, se me permite, Lavínia, espero que ninguém fique chateado comigo, é o que sempre acontece. Eu vivi esses processos de gestão. Eu tive na pró-reitoria de graduação do FRJ, inclusive, como participei da gestão, com os LIGs, com o Coopera. É sempre assim, a gente sempre discute muito, e que é bom discutir, mas não faz em paralelo o que tem que ser feito. E aí uma parte essencial do processo fica lá, com a corda no pescoço. Nós estamos ferrados. Eu acho que nós estamos numa situação muito difícil, porque não começamos a pensar nisso anteriormente. Então, eu entendo a questão colocada pelo professor e eu não vejo nenhuma saída. Eu acho que agora vai ser um momento de dedicar um pouco menos à pesquisa, um pouco menos a outras atividades, porque nós temos uma tarefa importante, que é a tarefa de ensino. E também as pessoas tiveram mais tempo para fazer a sua tarefa de pesquisa, e eu acho que é um momento de compensar isso, enfim, dedicando um pouco mais de tempo ao ensino. Mas é claro que aí fica, enfim, achismo, né? Mas eu não precisava ter acontecido. Eu podia ter feito essas duas coisas equilibradas, em vez de dar aula, nos preparar com mais cuidado para isso tudo. Outra coisa que eu acho que a gente está aprendendo on flight. O avião está voando, que tem um circuito que quebrou, vai lá, antigamente tinha, não sei se ainda tem engenheiro de bordo ainda, Davi? Antigamente tinha engenheiro de bordo, ainda tem, né? O sujeito sai de lá, vai lá, vai tentar... Claro que sim, né? São só dois agora na cabine, né? Um deles deve entender alguma coisa. Né? O meu sogro, já falecido, foi radiotelegrafista, eram 4 na cabine. E ele me conta peripécias do início da aviação. Né? Um deles era um engenheiro só lá para isso. O outro era o radiotelegrafista, era meu sogro. Eu acho que isso não tem mais, não. Eu acho que se o bicho pifar lá em cima, nós estamos ferrados. Mas, de qualquer maneira, se tiver algum problema no avião, nós estamos o avião está no ar, já começou, as aulas do projeto já começaram, agora a gente tem 3 semanas para começar a graduação. Isso quer dizer que a gente, talvez, a primeira semana não seja tão boa, a segunda pode ser melhor, a terceira pode ser melhor ainda, então nós vamos ter um processo de aprendizagem, como eu falei antes, meio na porrada mesmo, no flight, né? No voo. E eu acho que isso é inevitável, eu não vejo nenhuma saída para nós, professores, desse momento, além de uma dedicação maior nessas próximas 2, 3 semanas à questão do ensino. Eu acho que isso vai trazer consequências positivas. E o que eu vi no CEDERJ, se isso ajuda, é que as pessoas gostaram. As pessoas que participam do CEDERJ gostam do CEDERJ, gostam de ter passado por esse processo de mudança. Então, não é uma coisa que é só para vencer esse momento, mas eu acho que trará, eu estou tentando ser otimista, né? Trará consequências positivas. Agora, precisamos nos preparar a partir de agora, né? Não Isso, podemos claro. deixar para... Vamos agora mandar brasa. Claro. Mandar brasa. Eu queria fazer um comentário, se o Edmundo me permitir, sobre as consequências positivas. Eu acho que a gente, nesse momento, está trocando o pneu do automóvel com ele em movimento, né?
Mas eu acho que a consequência positiva é que, quando passar a pandemia, eu acho que a gente vai ter construído um legado que vai melhorar muito o ensino presencial, híbrido presencial, no pós-pandemia, quando a gente já tiver retornado a uma situação pré-Covid, alguma coisa desse tipo. E a gente puxar a sardinha assim, um pouquinho para a nossa brasa aqui na COP, né? Quer dizer, essa parte de capacitação didática, acho que a gente pode fazer o meia-culpa de que começamos um pouco tarde, mas a gente tem feito um esforço bastante forte e talvez assim nas outras unidades isso não seja tão aparente, não esteja fazendo. Mas a gente fez um curso para ensinar a parte tecnológica, né? O Jean David está aqui assistindo a gente, ele é um dos professores, com monitores, foi a ideia faixa preta, é o nosso faixa preta. Ele é o nosso faixa preta. Ele e o Edmundo são nossos faixa preta. É isso mesmo. Então, temos monitoras, na verdade, cuidando dessa parte. Trouxemos o Fernando Salles, que trabalhou com você no CEDERJ, para poder ensinar também um pouco essa parte de postura na frente das câmeras, uma coisa que a gente não é treinado para fazer. E agora culmina isso com a sua participação, para nos dar essa visão de muitos anos de experiência e tal. A gente tem feito o possível. Talvez tenhamos começado um pouco tarde aqui na COP, né? Mas estamos aprendendo também na paulada e enquanto as coisas acontecem. Eu queria chamar a atenção, antes de devolver a palavra para o Edmundo, porque um dos comentários, a gente teve vários comentários elogiosos à palestra do Carlinhos, mas um deles me chamou a atenção, que é: parabéns ao professor Carlos pelo lindo trabalho em EAD no Brasil. Achei que você ia ficar feliz de ouvir isso. Obrigado, muito obrigado. Isso. Eu estou sem a visão, eu estou tentando ver das perguntas da plateia se tem. Eu acho que seria interessante se tiver alguma, porque eu estou sem essa visão. Eles estão fazendo perguntas, mas, por exemplo, como é que fica, por exemplo, para cumprir a carga horária na graduação, que é muito importante, né, que são definidas, né, pelos conselhos, pelos órgãos de controle, como que a gente faria, né, para atender essa demanda? Na graduação, principalmente, há essa preocupação, né, com o cumprimento da carga horária mínima, né? Eu acho que é possível e tal, mas exige uma adaptação, né? É uma das perguntas que estão sendo feitas. Lavínia, eu já tinha comentado sobre isso. Primeiro, Marcelo, quando eu falei a capacitação da FJ como um todo, né? E até uma preocupação que eu tenho, não na COP especificamente, eu estou vendo o movimento de vocês. Eu entendi, eu só quis fazer propaganda da COP mesmo. Na verdade, eu tenho culpa no cartório desse negócio da FJ. Eu não sei se eu tenho culpa no cartório, mas quando há 20 anos atrás a gente criou os LIGs, a gente criou uma coisa chamada Universidade UFRJ Virtual. E aquilo não vingou. E de lá para cá, a existência do CEDERJ tirou um pouco o foco da UFRJ de estar desenvolvendo o que a URGS fez, por exemplo. A URGS tem um sistema da URGS muito forte de metodologias de ensino utilizando tecnologias. Então, eu tenho essa sensação de que nós estamos falando de uma coisa histórica na UFRJ e que nós tentamos fazer lá no passado, mas não rolou. Então, eu acho que a gente chega muito desprotegido agora, e mesmo desprotegido agora, a gente não teve na UFRJ como um todo essa coisa. É um pensamento muito, muito rápido. Lavínia, o que o colega professor está colocando, eu já tinha mencionado, quer dizer, eu acho na graduação isso. Eu acho que a gente não tem que ficar preocupado no espaço virtual em cumprir hora de aula por videoconferência. Pelo contrário, a correlação é negativa. Se você eu vou dar 4 horas de aula por semana por videoconferência, gravado, o aluno vai assistir 4 horas de videoaula,
porque eu tenho essa carga presencial. Eu acho isso ruim. Não é isso que a gente tem que fazer. É o que o Marcelo está fazendo, enfim, que eu achei legal, usar o WhatsApp, botar os alunos, discutir um com o aluno, com o outro, seguir a sua trajetória, fazer o que for para tentar evitar isso, inclusive. Não que isso não tem que ser feito, a gente tem que aparecer no frente dos alunos. Mas tem que pensar como a gente estava conversando antes, né, Lavínia? A gente chegou um pouquinho antes, que é uma meia hora. Você me disse que você ficou, para conseguir produzir uma coisa de meia hora, você ficou um domingo inteiro, né? Desculpa fazer essa confidência. Você ficou a tarde toda de domingo para fazer um vídeo. Pois é. É difícil, não é fácil. Então, eu acho que quando a gente fizer essa aula por videoconferência, a mais interativa possível, a menos uma aula possível, né? E não pensar que isso está substituindo a aula, porque não substitui, eu acho. Não é essa a lógica. Então, eu acho que a gente tem que abstrair dessa coisa de 4 horas de aula por semana. A correlação, como eu mencionei, é negativa. Eu acho que é interessante também, o Marcelo mencionou um pouco, a gente também começar a utilizar muito, que a gente faz pouco, pelo menos na UFRJ ou na COP também, a utilização dos nossos alunos de estágio de docência, por exemplo, os alunos de doutorado da CAPES, que tem que cumprir essa carga. Eu acho que é muito interessante a gente criar um programa especial para integrar esses alunos de estágio de docência, né, os alunos de doutorado, principalmente, da CAPES, e CNPq também podemos integrar, para participar dessa atividade, assim como os monitores que a gente está trazendo agora, que não fora desse programa, mas integrar criar um programa especial de ensino, docência, né, de formação, acho muito importante, é um passo também que a gente está pensando, inclusive, fazendo novamente a nossa propaganda, o professor Matheus, né, que não está aqui nesse momento, mas também participa do nosso grupo, ele tem uma disciplina específica nisso, né, que a gente deve oferecer dentro do programa da COP de pós-graduação, de estágio de docência, quer dizer, o estágio de docência dentro do ensino à distância, que eu acho que é um apoio fundamental e que a gente não, no meu ponto de vista, né, fazendo uma meia-culpa e fazendo uma visão crítica, eu acho que a gente utiliza pouco dentro da pós-graduação, né? Da graduação menos, mas tem mais um pouco. No básico é muito utilizado, no profissional nem tanto, mas temos também. Mas na pós-graduação vejo muito pouco, ou muito pouco usado, assim, cumpre aquele rito, né, do que é necessário cumprir as 20 horas, mas não há uma integração com o ensino como um todo. E eu acho que o ensino à distância vai dar essa oportunidade da gente fazer essa integração de uma forma mais efetiva, para a gente e para eles também. Porque esses novos professores, eu acho que nós estamos formando, eles vão trabalhar em outra época, né? Nós estamos aprendendo no voo, eles já vão pegar o avião andando, né? O carro já em velocidade. Então, a gente precisa introduzir isso também no ensino, na formação deles, né? Eu acho que a gente tem essa missão também, né? Porque com os nossos alunos de doutorado. Essa é uma outra coisa que a gente precisa pensar também. Com certeza. E eu não sei se tem alguma pergunta da plateia que seja coisa, mas eu queria fazer uma pergunta. Se tiver da plateia, pode estar, eu queria deixar. Tem um comentário aqui de um professor que eu achei interessante, que ele está dizendo que ele, na experiência dele, ele acha o Moodle muito pouco interativo. Eu tenho pouca experiência com o Moodle, eu não... Eu acho que é muito importante... o Moodle tem recursos de interatividade. Eu acho mais até que o Google Classroom, mas eu não sou também acostumado com o Google Classroom. Mas eu acho que a gente não pode abrir mão, no meu entendimento, desse recurso que a gente está usando agora, que é muito legal, e nisso o Moodle tem um Big Blue Button que eu não gosto, não sei se está funcionando bem agora, mas não fomos muito felizes com ele. E eu gostei da ideia do Marcelo, da lista de WhatsApp. Porque você entrar no Moodle ou no Google Classroom, você tem que estar ligado numa internet razoável. Pelo celular ele funciona, mas ele gasta banda, né? Mais banda, né? Eu vou até pesquisar um pouco mais sobre isso. Vamos, Edmundo, fazer uma pesquisa sobre esse consumo de banda? Vamos, Marcelo, nessa? Eu acho muito interessante, porque pode ser...
Mas também é muita questão de gosto, Lavina. O Google Classroom é muito fácil, mais fácil de usar, também é legal, isso não é um problema. Acho que E tem disso, é pois legal é, acho que também. O Google tem duas Education, né? coisas. For Education, desculpa. E eu tinha uma curiosidade de fazer uma pergunta, deixar mais para o final. Digamos que nós estejamos já em julho de 2021, digamos que tenha a vacina, nós voltamos todo mundo vacinado, voltamos ao normal. Tá? Edmundo, eu quero ver meus netos. Por favor, restrinja essa pandemia até esse ano. 3 netos, eu estou sem ver eles. Por favor, eu preciso abraçar meus netos. Então, eu sei também, estou no mesmo problema. Mas temos aí, o que é que nós devemos levar para que seja mais perene nesse período? Quer dizer, não a nossa experiência de ensino, quer dizer, mudar, mas o que é que nós podemos fazer no âmbito da COP, no âmbito da UFRJ, para que isso tenha valido a pena, quer dizer, o que é que a gente deve aprender e o que é que a gente pode levar para o futuro para que a gente possa criar as ideias do CEDEST, né? Levar a educação para um número maior de pessoas, ter essas pessoas mais com a gente e melhorar nosso próprio ensino. A tua visão, o que é que nós devemos fazer agora para tenhamos isso, né? Ou procurar pensar agora. Edmundo, eu estou gostando muito, eu fui convidado por você, pela Lavina, para a gente participar desse grupo. Eu acho isso, eu acho que a gente... uma das coisas que a gente já conversou, que é muito importante, é estudar como é que está rolando esse ensino emergencial remoto, tem alguns artigos, olhar as nossas experiências, nós combinamos até onde eu entendi, de fazer um laboratório, um observatório, para a gente olhar as experiências dos outros, para a gente poder estabilizar melhor como é que é a nossa cabeça do ensino presencial nesse in-between. Eu acho isso vai nos trazer caminhos, eu acho. E eu acho que ter um grupo focado trabalhando com isso, como entendi que é a proposta nossa aqui, né, Lavínia, de fazer isso, né? Uma outra coisa que surgiu é a ideia de usar os alunos, os monitores, e agora com os alunos de pós-graduação, para fazer uma turma que vai com os professores para mudar a cultura. Isso pode ser muito legal também. Agora, não tem bola de cristal, é difícil, quer dizer, se eu destacar um ponto, eu digo, aprendizagem ativa, PBL, sair do protagonismo do professor que está do curso da sala de aula para o aluno. Isso aí é padrão, é a discussão, não tem um artigo. Aliás, parece uma música do Caetano Veloso, que diz que o amor é bandoleiro, pode até custar dinheiro, é flor que não tem cheiro, todo mundo quer cheirar. Todo mundo na área de pedagogia fala disso. Né? Mas não vejo isso ser praticado, a não ser em cursos PBL de medicina, como, por exemplo, a gente tem os cursos PBL em medicina que são fantásticos, né? Tem foram fundo nisso. Mas eu não vejo isso como uma cultura geral. Não é uma coisa que o construtivismo, né? Entrou a cultura do construtivismo, mudou as escolas, mas eu não vejo ele ser praticado nas nossas escolas de ensino médio. Então, se eu tivesse uma coisa que eu ressaltasse, seria se a gente mexer um pouco na nossa cabeça e fizer uma aprendizagem mais ativa, mais PBL, mais sala de aula invertida, eu acho que a gente vai estar ganhando aí muito, mas achismo mesmo. Perfeito. Um comentário, isso na época presencial ainda, que as pessoas falam, nós temos alunos de vários estados, ou alunos mesmo do Grande Rio, que têm uma grande dificuldade de deslocamento, né? Então, uma ideia que também aparece é você ter simultâneo, você está dando a sua aula presencial e essa aula também está sendo transmitida para esses alunos que, por exemplo, precisam chegar aqui 8 horas da manhã e moram a 1h30, 2, nem é tão longe fisicamente, mas o nosso trânsito, toda a nossa locomoção. Então, acho que eu não sei se isso é misto, se é híbrido, como é que é, mas eu acho que essas outras formas também vem para ficar, né? Você ter simultaneidade, quer dizer, o curso presencial e, ao mesmo tempo, a distância. Agora, com tudo isso, eu acho que falta na gente a capacitação e apoio, ter todo um técnico que possa dar esse respaldo para a gente. Por exemplo, estou te falando da minha dificuldade para gravar um filme e tal. A gente precisaria também ter essa capacitação técnica de apoio que eu acho que vocês tiveram lá no CEDERJ, né?
E a gente precisa pensar também, dentro dessas nossas dificuldades atuais, de recursos, de possibilidade, ter esse apoio, essa estrutura que facilite um pouco a vida do professor e também, obviamente, que isso vai melhorar a qualidade das nossas propostas, dos nossos projetos, das possibilidades que nós temos, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso também, na reestruturação dos nossos quadros, nesse sentido, do quadro técnico, né? Que eu acho que é a nossa maior dificuldade. Né? Totalmente concordando, e acrescentando aí o desenhista institucional. Existe uma figura-chave nesse processo, que é o structural designer. É o cara que está entendendo. Eu estou falando porque eu vivenciei, eu tive com essas pessoas, eu comandava esse processo, estava lá na discussão, então eu aprendi alguma coisa, mas tem pessoas cujo trabalho é esse, que tiveram mestrado, doutorado, pós-doutorado, tem uma sacação profunda nessa área. Eu acho que esse desenho institucional, um bom desenhista, uma equipe, um time junto, ele vai estar dando para a gente um horizonte com muita clareza. Então, eu totalmente de acordo, acrescentando aí também essa figura desse técnico na área de desenho institucional. Bom, no final eu lembrei de uma coisa aqui agora, que ontem à noite mesmo eu estava conversando com uma colega, que é o problema do direito autoral também, do uso de imagem, essas coisas, e foi, quando a gente estava conversando no nosso grupo, o seu nome surgiu nesse primeiro momento, que o Edmundo falou assim, o Carlinhos resolveu isso lá no CEDER, então é outra questão importante que os professores têm colocado e a gente também não tem muitas respostas ainda. O que aconteceu no CEDERJ, até o reitor da Unicamp me mandou um WhatsApp, eu não consegui ajudar. Porque lá a gente fez um documento, duas coisas. Tá? Primeiro, nós fizemos um documento onde as pessoas assinam que aquele material que está sendo produzido pode ser utilizado por qualquer universidade pública, enfim. Esse documento a gente tem quando começa... A gente continuou com isso, né, Edmundo? A gente fez lá atrás, eu imagino que continue. Então, esse material está sendo disponibilizado pelas universidades. Em segundo lugar, essa equipe de desenho institucional filtra no material que está sendo produzido aquele que pode ser divulgado. Essas duas coisas somadas, né? Primeiro, o material produzido vai entrar, pode ser utilizado por outras pessoas. Eu sou da filosofia do software livre, a gente criou no CEDES um negócio chamado Canal CEDES, que está todos os nossos materiais lá. Não pode ser usado comercialmente, mas ele pode ser usado, por exemplo, por um convênio com a universidade. Quando a gente tem um curso completo, a Universidade Federal do Pará, por exemplo, usou o nosso curso de matemática. Botava a impressão dela lá, mas na contracapa estava lá, que é o CEDES. Então, são essas coisas combinadas. Agora, nesses tempos que a gente estava conversando, viu, Lavínia, eu lamento, mas eu não tenho muita clareza sobre essa questão de direitos autorais em cima de vídeos gravados. Eu, pessoalmente, sou da opinião que tem que deixar rolar. Os professores têm que simplesmente autorizar. Eu vou autorizar. Eu também. Pelo contrário. O que eu vou fazer, inclusive, se eu puder, nesse meu curso, é transformar ele num MOOC. Eu já estou aprendendo um pouco a fazer um design lá do Moodle. O Moodle pode ser um MOOC, né? Meu sonho é que no futuro esse curso vire um MOOC. Ou seja, aberto. Quem quiser fazer, faz e acabou-se. Quer dizer, eu sou dessa filosofia, e os vídeos também. Né? Mas, também acho. Deixa eu falar. E é um estresse tão grande tentar controlar isso sem conseguir que é mais fácil. Eu concordo plenamente com você. E não tem controle, não tem volta para isso e não tem como controlar também. Né? Bom, Edmundo, te devolvo a palavra aí. Tá? Isso, é que eu poderia a gente continuar aqui por mais 2 horas, como nós dissemos na outra palestra, né, em prol de manter dentro de 1h30, né, manter curto. Eu acho que eu gostaria de agradecer muito ao Carlinhos dessa palestra. Nós temos muita coisa ainda a discutir, várias questões, eu acho que anotadas aqui, nós podemos fazer, inclusive, outras lives desse tipo, né, para discutir alguns outros pontos dentro da nossa universidade, e eu acho que é isso aí, a gente começar a cooperar, inclusive, com experiências. Foi falado aqui e em outros grupos a gente tem falado também que é a importância da cooperação
nossa e a cooperação internacional. O Carlinhos tem muita experiência também nisso, trazer experiência de fora de outras universidades, e criar um grupo sólido de apoio para que a gente possa evoluir no processo e, quem sabe, daqui a um ano a gente ter caminhado bom para frente. E aí eu gostaria de deixar o Carlinhos para palavras finais aqui. Antes do Sim. Carlinhos falar, Edmundo, eu queria agradecer, bom, a você pela mediação e por toda a ajuda que você tem dado a gente, e também ao Carlinhos pela participação. Eu acho que eu falo em nome da Lavínia também, mas mais ainda, porque eu acho que tudo que a gente tem feito e até onde a gente tem conseguido, e a gente, no sentido mais amplo de professores de ensino superior, eu acho que devem muito ao seu trabalho à frente do CEDERJ, né? Então, eu acho que os frutos são colhidos a posteriori, assim. Então, acho que agradeço em nome de todos os professores que têm conseguido fazer alguma coisa remotamente, né, ou à distância. Bom, agora passo a palavra para você. Eu queria só, antes de falar, eu queria também reforçar a ideia, as palavras do Marcelo, e dizer que desde que a gente começou, a nossa referência sempre era o CEDERJ, sempre aparecia. Não é o CEDERJ, não, já vem, o CEDERJ fez assim, o Edmundo trazendo a experiência dele, e então acho que a gente conseguiu avançar alguma coisa, foi com a experiência do Edmundo, e sempre referenciando a você o seu trabalho. Então, nós agradecemos muito e esperamos que você continue com a gente, nos ajudando, e passo a palavra a você e agradeço muito a sua disponibilidade em estar aqui e nos ajudar em outros momentos. Olha, muito obrigado. Fico emocionado aí com essas palavras, Marcelo e Lavínia. Muito obrigado. Para mim está sendo muito legal participar, estar aqui hoje, poder ter alguma coisa que possa ajudar, uma reflexão, é muito bom, né? E eu estou gostando muito de estar participando desse grupo. Eu tinha falado com o Edmundo, eu tô sentindo que a gente precisa reunir um grupo de pessoas com a visão crítica, e a gente tem uma visão parecida, cabeça, né, de exatos parecida, né? Eu acho muito legal. Eu estou muito animado, eu acho que a gente vai crescer muito, e só tenho a agradecer, Lavínia e Marcelo e Edmundo. Muito obrigado aqui. Para mim está sendo muito legal. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Carlinhos. Eu acho que a cooperação é a chave. Eu aprendi muito com o Carlinhos, aprendi muito com o CEDERJ. Foi um período excelente. E parabéns aí ao Carlinhos. E vamos continuar. Eu espero unir as outras perguntas dali para a gente conseguir discutir o nosso grupo e caminhar para frente. Muito obrigado, Carlinhos. Muito obrigado a todos. Obrigado, Edmundo. Obrigado, gente. Obrigado, Edmundo. Obrigado ao Jean Davi também, que foi estimulou a gente a seguir nesse caminho. Foi um grande incentivador também. Obrigada a todos e as nossas monitoras que estão aqui também nos assistindo, e a todos os presentes, as pessoas que estão aqui elogiando o evento e principalmente o Carlinhos. Obrigado, gente. Eu vou ficar assim emocionado. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, obrigado, gente. Obrigado. Até já. Até já.